Anjos da Noite ou Underworld é um mundo muito rico em personagens e história. Só que quando falamos dos tipos de criaturas, muitas pessoas pensariam que teríamos apenas dois tipos, vampiros e lobisomens. E não me surpreenderia se tivesse comentários falando isso, ainda que deixo bem claro aqui e agora que isso não é verdade. Isso então logo nos primeiros segundos do vídeo. Neste vídeo falarei muito sobre os personagens que eu não me aprofundarei tanto assim. Existe uma boa chance de eu já ter um vídeo falando sobre este personagem. Apenas alguns foram deixados de fora, como Alina, Craven e Alexander. Este último ganhará um vídeo em breve. Outros podem ser incluídos mais pra frente de alguma forma ou de outra. Então vale a pena dar uma olhada no canal para ver se tem algo mais específico que você procura. Antes de começarmos, vamos falar um pouco sobre terminologia ou nomenclatura. Neste caso, os nomes dados às espécies, eu seguirei muito as comunidades que coletaram as informações e as fontes oficiais que nós temos acesso. Se você tem algum nome ou acha que o nome não faz sentido, sem nenhum problema, pode chamar como quiser. Como teve um comentário que chamou as crias de Gushan de evoluídos, que geralmente não é utilizado este nome para eles, são chamados de offspring, ou descendentes. Ainda assim o termo evoluído, de certa forma, não é errado, mas não é normalmente como são chamados. Humanos. Sei que é estranho um vídeo sobre uma saga que fala abrangentemente sobre vampiros e lobisomens começar uma lista das criaturas como os seres possivelmente mais fracos de todos. Os humanos parecem um tanto bizarro, ao mesmo tempo que é totalmente necessário para entendermos completamente este mundo. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que você gostou do conteúdo. Então, eu peço que você dê aquele like, comentário e também se inscreva no canal. Ajuda muito no desenvolvimento de melhores materiais para saber o que vocês estão gostando para poder continuar fazendo cada vez mais. Existem vários motivos fundamentais para que os humanos sejam aqui citados como parte essencial da lore deste mundo e de seu funcionamento, até mesmo no seu princípio, pois o pai de todos os imortais um dia foi um humano. Alexander Corvinus foi o primeiro ser humano a gerar a anomalia que consegue se adaptar a muitas coisas, a quase tudo, assim transformando seu hóspede em algo além do normal. E ainda que o primeiro, e até onde sabemos o único, não temos informações se isso pode acontecer naturalmente, e também existem humanos que carregam essa anomalia em si, em seu estado dormente, e ainda assim são chamados de seres humanos. O segundo caso seria que os humanos são um alimento das duas raças, ambas precisam tirar seu sustento deles. Isso, ao mesmo tempo que precisam se esconder dos mortais por motivos que veremos daqui a pouco. E que também os mortais podem ser infectados pelos monstros. Ainda que os Lycans e vampiros, a taxa de infecção que dá estado positiva é baixa, ou seja, poucos humanos sobrevivem à transformação, à exceção sendo aqueles mordidos por William. Da mesma forma que muitos dos personagens que acompanhamos durante toda a saga foram em algum ponto seres humanos, entre eles Selene, Michael, Victor, Amelia, Raze, Craven, entre muitos outros. Aqueles que nunca foram humanos seriam o sangue puro e seus similares. E por final, quando os humanos descobrem sobre as criaturas, todos eles sofrem com isso, pois acontece o purgo. Este é um evento que demonstra que a força dos números dos seres humanos, assim como a tecnologia que eles podem desenvolver, é algo que faz toda a diferença em uma guerra. E este foi um dos poucos momentos em que quase tudo acabou para os vampiros e para aqueles que carregam o Corvinus Strain de alguma forma. Ainda que não tão fortes assim, ou com apenas uma linha fraca em todos os filmes, essa é uma espécie que precisamos prestar muita atenção por tudo nos filmes, desde a origem dos imortais, servir de alimento, dar dinheiro e recursos para os vampiros. Os humanos são uma força incrível se bem utilizada e manipulada, como os vampiros antigos, os Lycans durante a época dos laboratórios da Antigen. Imortais originais. Este é um outro caso de pura nomenclatura para poder dividir as coisas e conseguirmos entender o todo. Neste caso aqui, quero falar apenas daqueles seres teoricamente que não têm nenhum outro poder fora da imortalidade, ou seja, que não é nenhum vampiro e nenhum Lycan.
Os únicos 3, ainda que eu tenha as minhas especulações, são Alexander e seus filhos gêmeos, Marcus e Williams. Eles são portadores da anomalia Corvinus e sua forma que capacita seus corpos a não envelhecerem. Isso foi possível apenas pois Alexander, em algum momento de sua vida, foi exposto a uma doença mortal em alguma vila em algum lugar da Hungria. E foi neste momento que a anomalia em seu corpo se acionou pela primeira vez, ou a doença fosse a única coisa que poderia acionar isso originalmente, e com isso ele se torna o primeiro dos imortais. Então ele carrega essa anomalia que é capaz de se adaptar às situações, e nessa situação resolveu então deixar o seu hóspede imortal. 2 de seus filhos herdariam o Strain nessa forma, enquanto um terceiro não, e este se perderia para os casos históricos, assim como seus descendentes, que um dia cairiam em Michael, tendo o mesmo genes de forma dormente, como se fosse o Alexander original. A habilidade que eles têm é de não sofrer com a influência do tempo, ter mais resistência comum à dor e também a ferimentos, como demonstrado por Alexander, e também conseguir melhorar geneticamente de forma bruta os outros tipos de mortais. De forma bruta que eu digo é por pura ingestão, nada muito chique. Além disso, em teoria, eles também seriam capazes de se transformar em outras criaturas, com Marcus em vampiro e William em lobisomem. Mas Alexander nunca foi afetado por nada disso ou coisa parecida. Logo, é uma tese minha que os gêmeos na verdade não tinham o Strain puro, e sim uma variação deste que permitiria ainda mais modificações. Isso por ter se misturado com um código genético da mãe deles. Ainda que existam apenas 3 desses seres, eles são os pilares centrais para todas as demais criaturas de Underworld. Além também de serem extremamente valiosos como material genético, pois o Strain tem a capacidade que pode ampliar muito as habilidades dos outros imortais. Vampiros. Um irmão mordido por um morcego. Esta é a parte da lenda dos corvinhos que dá toda a origem aos vampiros. Marcus foi um dos imortais puros, ou um dos imortais originais, só que em algum momento foi mordido por um morcego, e assim foi transformado no primeiro vampiros. Importante ressaltar que pouco vemos Marcus como um vampiro puro, ele aparece muito mais em sua forma de híbrido, que é importante só para lembrar. Marcus é transformado no primeiro dos vampiros em circunstâncias um tanto misteriosas. Ele possivelmente deixou passar pelo processo para ter outros poderes para tentar parar o seu irmão, e que estava colocando as terras em caos. Marcus transforma 2 humanos, Victor e Amelia, e assim formam um grande exército para deter o lobo, e todos os vampiros seriam descendentes destes 2. Até onde sabemos, Marcus nunca mais fez outros vampiros, que neste mundo basta morder alguém para acontecer, mas devido a poucos humanos sobreviverem, tira a superpopulação das criaturas de jogo. Durante séculos, os vampiros acumulavam riquezas, influência e poder ao medir proteção contra os lobos restantes e ao mesmo tempo que se fortaleciam a cada dia, criando seus números e até mesmo reproduzindo entre si. Passaram por uma certa crise depois de Lucian, mas com o tempo voltaram no topo, conseguindo muito mais recursos e também fazendo sangue artificial para evitarem um contato com humanos e também levar os Lycans à beira da extinção. Isso devido aos mercadores da morte e todo o suporte que tinham de todos os vampiros e recursos, máquinas de aniquilação de Lycans muito bem equipados e treinados, é claro que sempre se aproveitando da maior fraqueza de seus inimigos, a prata. Os vampiros neste mundo, como um todo, são uma variação da anomalia genética do Strain. Eles precisam consumir o sangue dos seres humanos para sobreviver, além disso têm uma grande alergia à radiação UV e também não sofrem com a influência do tempo. Pelo contrário, se tornam cada vez mais fortes com o tempo. Como superpoderes, eles têm grande essência física, força e velocidade sobre-humana, que podem ser melhorados conforme a idade ou outros fatores, como sangue puro e alguns outros processos. Uma habilidade única deles é de conseguir ver as memórias das pessoas quando bebem o sangue delas, e alguns vampiros conseguem organizar as suas memórias para que outros vampiros bebam e entendam alguma coisa. Um processo fundamental para a sociedade vampírica por causa dos anciões. O quanto um vampiro é forte depende de alguns fatores. A sua idade, pois quanto mais tempo aprender, melhor, a sua experiência de combate e a sua genética. Aparentemente, os vampiros mais próximos de Marcus tendem a serem mais fortes, enquanto os demais não. Ao mesmo tempo que aqueles que não evoluem seus corpos também não ficam tão poderosos assim, e temos o sangue puro,
que são geralmente mais fortes. Todos os poderes, novamente, dos vampiros são extremamente físicos. Neste mundo de Underworld, a maioria dos poderes são físicos, força, velocidade, resistência. Pouquíssimos poderes vão além disso. Vampiros corvinos. Essa é uma subespécie ou alteração nos vampiros. Ela acontece quando Selene bebe diretamente dos pulsos de Alexander Corvinus, que é onde podemos extrair que o sangue dele e destes tipos, em geral dos imortais, tem a habilidade de ampliar as habilidades dos outros imortais. Essa categoria de vampiros são muito mais fortes do que um vampiro comum. Vemos isso pois Selene recebeu um grande aumento em suas capacidades quando bebeu o sangue do pai dos imortais. Além disso, eles são imunes à radiação UV. Logo, são capazes de andar normalmente pelo dia, e a munição especial UV vira apenas munição normal. Este tipo de incremento parece ser conforme as capacidades dos vampiros que a recebem. Então, no caso de Selene é um grande pulo, já que ela nessa época já era muito antiga e tinha muita experiência de combate, além de ser filha transformada de Victor, que são 3 componentes com muito potencial para os vampiros. Nós temos apenas 3 destes, sendo estes: Selene, David e Semira. De todos, Selene é a única que bebeu diretamente do primeiro dos imortais. Os outros foram transformados a partir dela, de uma forma ou de outra. Vampiros ritualizados. Ainda entre os vampiros, existem aqueles que passam pelo ritual especial dos vampiros do norte. Este é capaz de aumentar todos os poderes, estes de forma grandiosa, e também dar a percepção extra das mundanas, além de alterar visualmente os vampiros. Esse ritual é descrito pelos vampiros do norte como algo para ficar em contato com o mundo sagrado, um meio de conseguir superar a morte e entrar em um tipo de consciência maior. Os maiores aumentos de poder que vemos é de força de agilidade, que parece quase que com um teletransporte, ao mesmo tempo que deixa o vampiro com os cabelos totalmente branco-prateados. O aumento de força também é muito visível, conforme nós vemos com Selene arrancando partes do Marius no combate entre eles. Outros poderes também são descritos que conseguem ver além do mundo natural, que seria com uma percepção aumentada e um contato maior com a Terra, ou seja, como se fosse uma ligação com o próprio mundo, ou com o mundo natural, ou com a própria Terra. É um pouco sobrenatural. Alguns vampiros do Coven do Norte passam por este ritual, e a única que sabemos que passou por esse ritual fora deste grupo é Selene, que não tem suas feições totalmente modificadas, apenas as pontas de seus cabelos ficam brancos, talvez pelo strain mais fundamental do Alexander. Este é um processo bem misterioso e temos mais perguntas do que respostas. Algum dia farei um vídeo específico com este tópico, só que tenho a dizer que parece um dos únicos pontos sobrenaturais de todo mundo de Underworld. Ainda que algum dia ganhe uma explicação da ciência, tem que ser muito boa, pois esta é bem complicada. A situação que não seja ruim, mas foge um pouco do geral. Aqui acaba o que temos apenas para falar sobre os vampiros, e alguns devem estar se perguntando sobre o sangue puro. Mas em teoria, isso não é apenas para vampiros, também temos os híbridos, que é um outro caso, então melhor ir direto para os lobos. Lobisomens. E o outro, mordido por um lobo, essa é a outra parte. Então temos que voltar para os gêmeos, agora para o William, que um dia, um dos 2 irmãos estavam em uma das suas aventuras noturnas, quando foram atacados por um lobo gigante, e com isso, no meio do combate, William é mordido e infectado pela criatura. Possivelmente este lobo tinha raiva, a doença, e por isso que William se torna tão irracional em todas as suas ações, e a única coisa que faz é passar de lugar em lugar populoso para consumir os seres humanos em seu caminho. E ao contrário das outras espécies, a maioria dos mordidos são infectados e se transformam em lobisomens. Durante mais de 600 anos, ele passa a aterrorizar a Europa, transformando centenas se não milhares de outros humanos em lobisomens, até finalmente ser capturado por um esforço de Victor Amelia e seus mercadores da morte. As crias de William, assim como seu criador, são basicamente bestas animalescas que apenas pensam em comer e procriar, e possivelmente nesse tempo eles também passam pelo mesmo problema que os vampiros têm, que poucos humanos são infectados e precisam mais procriar entre si. Com pouquíssima organização social, apenas vivendo em bandos e não em grandes grupos,
e não se inteirando com os outros humanos, afinal não conseguem voltar para a sua forma humana, só que sendo realmente fortes e tendo grandes números, mas sem uma organização. Eles são extremamente fortes e resistentes à maioria dos tipos de danos, e a sua grande fraqueza sendo a prata, ainda que grandes traumas possam dar conta da regeneração e resistência. Ainda que William pareça muito resistente ou quase imune à prata, a maioria dos danos também. Em questão geral, um lobisomem ou um Lycan é um pouco mais forte do que um vampiro no normal, só que o que dá a grande desvantagem a eles é a prata, que é muito mais fácil de ser dada como golpe devido a munições e espadas, entre outros. Lycans. Os Lycans são uma subespécie ou ninhada dos lobisomens que se inicia com Lucian, ainda que tecnicamente podem ser colocados a mesma coisa ou a mesma espécie, eles têm diferenças o suficiente para serem classificadas de forma diferente, principalmente pelo que teremos mais à frente. Todos os Lycans são crias de Lucian, e este é filho de 2 lobisomens, que isso tem a dizer que ele teoricamente é um sangue puro, só que veremos um pouco mais sobre eles daqui a pouco. A grande diferença entre lobisomens e Lycans é que os filhos de Lucian conseguem voltar para sua forma humana. Isso permite que eles consigam se socializar e também manter formas de batalha muito poderosas. Em uma comparação básica entre Lycans e lobisomens, nós nunca tivemos uma resposta quais deles seriam mais fortes em suas formas bases, mas ainda assim é fácil dizer que um vampiro e um lobisomem sem a prata e sem a munição, geralmente um Lycan ganharia, assim como um lobisomem ganharia de um vampiro neste mundo. Claro que nem tudo são flores, eles ainda têm uma grande alergia à prata e também têm parcialmente toda a raiva e agressão de William, e isso influencia muito eles, como agem, como socializam ou até mesmo seus planos. Essa agressão parece presente em todos os Lycans, até mesmo em Lucian. Só que principalmente quando eles estão na sua forma de lobo. Conforme Selene, quando na forma de Lycan, eles ficam menos racionais e mais agressivos, além de ganharem todos os privilégios corporais, perdem um pouco de sua inteligência, e isso mais armas de fogo foi muito para eles. Os Lycans na Era Moderna tiveram grandes problemas para conseguir se adaptar, seja pela fraqueza deles pela prata ou pelo tato social. Os tempos modernos não foram dos melhores para eles. Por isso, quase que perderam a guerra contra os vampiros, ainda que em questão de poderes naturais, sejam teoricamente mais fortes do que os vampiros, mas novamente a prata faz todo o problema. Então eles são muito mais fortes, resistentes, muito mais agressivos e também maiores, o que ajuda eles numa questão de combate. Sangue puro. Quando membros dos imortais conseguem ter um relacionamento e gerar uma cria, essas são geralmente chamadas de sangue puro, um processo que nos vampiros é um tanto raro, e em outras espécies não temos muitas pistas. Estes seres são geralmente muito mais fortes do que os seus outros apenas infectados, isso talvez por apenas ter uma combinação genética ou algo do tipo. Isso nós podemos ver no caso de David e Sonya, que demonstram ser muito mais fortes apesar de serem muito mais novos, e Lucian, que é realmente muito mais forte que o normal. É da minha teoria que outras espécies também são capazes de gerar tais sangues puros, pois Lucian, sendo filho de lobisomens, é muito mais forte que todos os outros Lycans, e ele sendo totalmente fora da curva. Só que o importante no geral é que os sangue puros são muito mais fortes do que os seus naturais ou dos seus do próprio tipo, ou seja, Sonya e David como vampiros são muito mais fortes que vampiros da sua própria idade e treinamento, enquanto outras espécies podem ter outros tipos de abrangência, mas creio que geralmente sejam bem mais fortes. Além disso, possivelmente nós teríamos um outro que seria filho de Lucian e Sonya, que seria um híbrido sangue puro entre seres, já que é bem mais poderoso que os outros 2 grupos de puro sangue, mas em suas espécies, possivelmente uma criatura muito poderosa, mas que infelizmente nunca nasceu. Teríamos também Eve, mas isso é uma outra coisa que eu falarei daqui a pouco. Até agora me referi muito até o final do segundo filme, que na verdade é cronologicamente o terceiro filme, mas tudo bem. Para descrever o que acontece com as espécies, isso pois é como nos é apresentado inicialmente e também isso passa força para a segunda fase. Então a segunda fase é, apesar de uma decadência, continua na mesma vibe, dá para entender muito bem. Terá vídeos com a cronologia dos vampiros, dos Lycans, dos lobisomens, para ficar tudo bonitinho, tudo muito bem explicado. A segunda fase começa com o porco e com a decadência dos vampiros. Só que ainda assim são seres que sempre conseguem chegar nessas posições de poder, enquanto os Lycans têm
tentam de tudo, só que são sempre destruídos ou desorganizados, e sempre ocorrem essas guerras e conflitos. Como diria Siege, as espécies parecem querer se destruir em um nível genético. Aprimorados. Essa é uma classificação de criaturas que é um pouco complicada. Eles pertencem firmemente a uma das espécies, mas se utilizam de alguma coisa para tentar se melhorar, ou melhor dizendo, se aprimorar. Na série temos apenas 2 destes confirmados, e ambos são da parte dos Lycans, ainda que exista um argumento que o ritual que acontece com Selene poderia ser considerado aprimoramentos de alguma forma ou de outra, assim como ela beber o sangue de Alexander. Mas essa é uma questão de nomenclatura de fantasia. Nós temos Marius e Quint, ou o Uber-Lycan. Ambos usam sangue de híbridos, que falarei daqui a pouco. Marius ingere diretamente o sangue de Michael para conseguir manter uma transformação muito mais forte do que um Lycan normal. Já enquanto o Uber-Lycan teve partes do DNA de Eve injetado nele por muito tempo, fazendo a sua transformação em lobo muito mais forte do que a normal e podendo mantê-la por muito mais tempo sem precisar de novas ingestões. Quem sabe algum dia para todos, sempre. Eles dois apresentam os mesmos tipos de características, um crescimento em massa, sendo o Uber-Lycan maior, uma total resistência ou quase imunidade à prata, assim como conseguir manter muito mais a racionalidade, grandes problemas dos Lycans. Então é simplesmente um boost gigante em poder e uma diminuição total das suas fraquezas. Estamos já quase no final do vídeo, mas é importante dizer que este não é um vídeo para falar quem é o mais forte de todos ou em cada espécie. Isso será uma longa saga que será bem mais complexa do que algumas pessoas podem pensar e bem mais estranha do que eu quero fazer, beleza? Os aprimorados são uma fascinante demonstração dos Lycans de se tornarem mais fortes a qualquer custo, enquanto os vampiros parecem ser muito mais resistentes à mudança, e assim conseguem ser muito mais fortes, e ganham todas as guerras. Outra coisa que analisarei em algum outro momento, o conflito entre as espécies. Híbrido. E finalmente, porém não menos importante, estão os híbridos. Estes são a junção das duas espécies principais de alguma forma, sendo lobisomens, vampiros ou Lycans. De uma forma ou de outra, isso vem junto, só que ao mesmo tempo criar algo completamente novo. Os aprimorados demonstram uma resistência muito grande ou quase imunidade à prata, e possivelmente se tiver algum tipo de vampiro, o mesmo seria verdade para o V. Só que os híbridos não têm nenhum desses problemas, com isso eles são totalmente imunes a todos os defeitos das espécies. Além disso, o nível de poder que temos é algo totalmente fora do comum. O primeiro híbrido a conseguir agir é Michael, que logo depois de seu nascimento como híbrido bateu de frente com Victor, um dos vampiros mais poderosos já existentes, e depois conseguiu destruir o William, que é um absurdo da melhor forma possível, sendo extremamente rápido, resistente e sem nenhum problema para controlar sua raiva, que é quase que usada, canalizada para melhorar suas fontes de combate. O mesmo poderia se dizer depois de Eve. Já citei a criança não nascida de Lucian e Sonya, que seria o que chamamos de híbrido perfeito, já que seria meio vampiro e meio Lycan, 50-50, enquanto Michael é mais para o lado dos Lycans, e já essa criança até agora seria ela com maior potencial, já que seria um filho de 2 sangue puros muito fortes. Já Marcos seria um híbrido com a mais para o lado dos vampiros. Temos também Marcos, lembra dele? Ele bebe o sangue de Siege enquanto está hibernando e pelo acaso se torna um híbrido. Isso é um ponto comum de discussão que, como alguém em guerra nunca bebeu o sangue dos Lycans, nem por acidente, ou até mesmo se falar de Alexander nunca sofreu de outras mutações, mas isso é apenas especulação e teorização. E a híbrida final junta quase tudo e muito mais, que é Eve. Ela é um sangue puro, filha de Michael e Selene, ou seja, tem um strain diretamente 2 vezes, ao mesmo que tem a mutação do Vampire Corvinus, tendo o DNA de Lucian e de Selene novamente. Ela é basicamente mais Selene do que qualquer outra coisa, mas junta em si muito, mas muito mesmo de tudo. Então ela é o híbrido ou a coisa, a criatura com maior potencial genético e de poder que nós já vimos. Ela, sem nunca ter se alimentado, consegue derrotar Lycans com tamanha facilidade e demonstra uma facilidade de poder muito grande. Ela é com certeza a híbrida mais complexa de todas. Não dá para explicar tudo sobre ela aqui. Tem um vídeo meu falando somente sobre ela aqui, boa parte explicando todos os fatores que levaram à criação dela. Então,
vale a pena dar uma olhada neste vídeo. Essa então foi uma lista completa de todas as criaturas de Underworld. Possivelmente, se algum dia nós tivermos algum outro filme, série, ou seja o que for, terei que atualizar essa lista. Mas aqui, tudo que apareceu de criatura está listado, bonitinho, certinho, com exemplos, tudo uma maravilha para vocês. Meu último vídeo antes desse foi o do Raze, que chamei de experimental. Este aqui então é completamente zero. Eu fiz um vídeo que chama Tudo sobre os Vampiros de forma resumida, que foi só para dar um tipo de ideia do que eu gostaria de fazer mais pra frente fora da lore dos personagens, mas eu achei que faltava fazer a lore de muita gente importante, como da Selene, como do Michael, entre outras lores que são importantes. Agora algumas outras, como a do Craven, da Lina e outros personagens um pouco menores, não me vejo criando um vídeo somente para eles neste momento. O da Lina, eu sei o que eu quero fazer com ela, o Alexander também, são personagens menores, a Lina é bem menor, mas o Alexander é maior em algumas questões, quero fazer coisas um pouquinho diferentes com eles, fazendo lore, mas de forma diferente. O Craven não sei o que eu farei ainda, mas terá vídeo, que é uma das poucas pontas todas que eu tenho ainda para fazer de lore de personagem. Beleza? Então, é isso aí. Vou continuar fazendo vídeo sobre Underworld e mais pra frente a intenção é falar sobre outros mundos cinematográficos, outras coisas. Então eu gostaria de saber de vocês que outros mundos cinematográficos vocês têm vontade de fazer. Um que eu tenho muita vontade de fazer é sobre Supernatural. Então, se você viu até o vídeo até aqui e acha que Supernatural é uma boa ideia, coloca aí nos comentários no Supernatural ou Carry On.